Olá, olá, amores! Bem-vindos à aula do dia 3 de setembro. Hoje nós trabalharemos matemática, livro APS, tá bom? Vou compartilhar aqui para você ver, só um minutinho. Então, vamos lá? Nossa aula é referente ao dia 3 de setembro, ok? Nós vamos trabalhar a página 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Mole, mole, fácil, fácil. Não esqueça de fazer o seu cabeçalho no caderno, tá? Aliás, eu queria parabenizar algumas crianças que eu olhei o caderno e está muito bonito. Hoje eu vou falar o nome de uma delas, mas com o decorrer do tempo eu vou falando. Parabéns ao Nicolas, que me mostrou um caderno extremamente organizado e bem feito, tá bom? Então vamos lá. Certamente você já o leu nos noticiários frases como esta. Hoje a temperatura máxima foi de 28 graus Celsius e a mínima foi de 18 graus Celsius. Previsões de tempo e de temperatura nos ajudam a saber se vai chover, fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou menos agasalhos. O instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Existem termômetros de vários tipos. Veja as fotos abaixo. Então, aqui nós temos 2 termômetros, né? Então, vamos lá. Pesquise e responda. Qual a temperatura do corpo humano considerada normal? Gente, vocês já viram isso no livro passado. Se você guardou ele aí, pode pesquisar. Se não, dá um Google e procura. Quando dizemos que uma pessoa está com febre, qual a temperatura máxima registrada ontem na sua cidade? Então, você vai responder a temperatura máxima do dia 2, né? Observe os termômetros na ilustração. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho mais. O que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles? Isso aqui, gente, é a temperatura que esse termômetro é capaz de identificar, né? Então, aqui a gente tem um termômetro. Eu acho que deve estar lá pelos 13 ou 12, né? Aqui nós temos 25, no outro 35 e no outro acho que 43, tá? Escreva o que significa os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles. Os números marcam, né, possíveis temperaturas que esse termômetro pode identificar. Escreva a temperatura indicada em cada um deles. Agora veja as temperaturas médias, que eu tenho que... Agora veja as temperaturas médias que costumam ser registradas na cidade de São Paulo, cada um dos meses. Então, em janeiro, a temperatura média é 23 graus. Fevereiro, 23, março, 23, abril, 21, maio, 18, junho e julho, 17, agosto, 18, setembro, 19, outubro, 20, novembro, 21, dezembro, 22. Que observações você pode fazer a respeito dessas temperaturas? Eu faria que a cidade de São Paulo não tem uma grande oscilação de temperatura, não. Você vê, ó, o mínimo aqui é 17, o máximo é 23, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Uma amplitude térmica de 6 graus. Até que não é tanto, Votuporanga é bem mais instável, né? E a gente pode perceber que é fácil identificar o inverno na cidade de São Paulo, né? Você bate o olho aí, ó, você já vê o inverno, principalmente você identifica bem o inverno e os meses de verão, né? Mas você pode fazer outras observações.
Você sabia que no Brasil e na maioria dos países do mundo, a unidade padrão para medir a temperatura é o grau Celsius? Vocês já aprenderam isso. Que esse é o nome, a homenagem ao cientista Anders Celsius. Olha que legal, né? A pessoa descobriu e patenteou com seu nome. Quando Lúcia levantou às 6 horas, a temperatura era 19 graus. Ao meio-dia, já estava em 28. Às 18, o termômetro marcava 24. Às 22, o termômetro registrava 20. Em qual desses horários fez mais calor? Em qual horário a temperatura foi menor? Qual a diferença de temperatura entre 6 e 18 horas? Então, 6 horas da manhã foi de 19. Às 18 horas foi 24. Qual é a diferença de temperatura aí? Entre 18 e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? Às 18 horas estava 24, às 22 foi para 20. O que aconteceu com a temperatura? Ela diminuiu, foi ficando mais frio, ou ela aumentou, ficando mais quente? De manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a temperatura era de 13 graus Celsius, mas que ao longo do dia a máxima chegaria a 30. Gente, essa é uma amplitude térmica, tá? Bem grande, porque 13 é um frio considerável, depois 30 é um calor também bem considerável. Então, isso é o que a gente chama de grande amplitude térmica, tá? Como Pedro deve sair de casa para enfrentar essa variação de tempo e temperatura? Gente, aqui em Votuporanga a gente não tem o costume de acompanhar isso. Mas cidades grandes, por exemplo, como São Paulo, né, Curitiba, as pessoas saem de casa e normalmente elas não voltam para almoçar. Elas só voltam no final do dia. Por quê? Porque a cidade é muito grande e o deslocamento é complicado. Então, se essa pessoa sair com uma calça extremamente grossa, com uma blusa só, bem grossona, o que vai acontecer? Quando a temperatura alcançar 30 graus, ela vai morrer desidratada de tanto suar. Então, o certo é a gente fazer o que é chamado cebola. Que nem aqui a Pro, ó. Tá com um casaquinho por cima e uma blusa de calor por baixo, tá? Então, para essa temperatura de 13 graus, precisaria de mais uma blusa. Com o passar do dia, você vai tirando, por isso que fala cebola, né? Como se fosse cascas. Você vai tirando conforme você vai sentindo calor, tá bom? Numa cidade, a temperatura no período da tarde é 27 graus. Por causa de uma frente fria, a previsão é que, até a noite, a temperatura caia 10 graus. Veja bem, não é que caia para 10 graus, vai cair 10 graus de 27. Que temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão se concretizou, que ela foi correta, tá? Depois aqui. Que informações podem ser obtidas realizando a leitura dessa imagem? Em Votuporanga, de manhã, teremos sol, tá? À tarde, de manhã, sol com nuvens, à tarde, sol com nuvens, à noite não tem previsão nenhuma de chuva. A temperatura máxima será de 31 graus e a temperatura mínima de 18 graus. Já na quarta-feira, não teremos grandes mudanças, nem oscilação do tempo. Sol na parte da manhã, sol na parte da tarde, à noite, céu aberto, sem pancadas de chuva. Iniciaremos, a temperatura mínima prevista é 17 graus e a máxima 31 graus, tá? Então, você vai narrar aí o que é possível fazer. A que período do mês esta previsão se refere?
ao começo do mês, né? O que indicam as setas que apontadas para cima? Temperatura máxima. Para baixo, temperatura mínima, tá? Nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? Aí você vai analisar. Em qual desses dias teve a temperatura mais alta? Preste atenção. Quando pergunta qual temperatura, você fala 30, 17, 20. Quando pergunta qual dia, segunda, terça, quarta, tá? De quanto foi essa temperatura? Então, você vai analisar a tabela, tá bom? Eu pus aqui. No veículo de comunicação, encontramos a ilustração. Sexta-feira, sol, parcialmente nublado. Você tá vendo aqui, ó? Ali em cima tinha uma nuvenzinha, aqui tem duas e o sol no meio. Então, ó, parcialmente nublado. Temperatura mínima de 18 graus. Temperatura máxima, 29 graus. No sábado, teremos pancadas de chuva. Quer dizer, o tempo fecha, chove, fica nubladinho, daí a pouco acontece de novo, com temperatura mínima de 19 graus e máxima de 28. No domingo, novamente, só que agora é o dia ainda mais nublado, aumento de nuvens, tá vendo? E pancadas de chuva, com temperatura mínima de 18 e máxima de 29. Quais as informações podem ser obtidas nessa ilustração? Podemos ver os dias que irão chover, os dias que estarão nublados, os dias que terão pancada de chuva, as temperaturas máximas e mínimas de cada dia, tá? Qual foi o período dessa previsão do tempo? Ah, foi no meados do mês, ó, nós já estamos quase, né? No dia 9 do 3, qual foi a temperatura máxima? No dia 10 do 3, qual foi a temperatura mínima? Em que dias estão previstas pancadas de chuva? Dias, tá bom? Com o colega, escreva um texto que apresente as informações contidas na ilustração abaixo. É você com você mesmo. Então, você pode fazer de conta que você é um locutor de rádio, ou a moça do tempo, ou moço do tempo, né? Vamos agora com a previsão do tempo para quinta-feira. Na quinta-feira, teremos chuva, com mínima de 15 graus e máxima de 30. Não esqueça do guarda-chuva. Já na sexta-feira, começando o final de semana, você terá um dia de sol, tá? Com mínima de 15 e máxima de 31. Não precisa levar o guarda-chuva. Já no sábado, aproveite para assistir um filminho em casa, porque nós teremos chuva, com mínima de 18 e máxima de 29. Domingo preguiçoso de chuva. Aproveite para dormir até mais tarde. Não esqueça de colocar o cobertorzinho, porque a mínima é de 16 e a máxima de 26, tá? Você conte aí uma historinha. Então, essa foi a nossa aula do dia 3, tá bom? No EMAI, temperatura. Beijo para você!